sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com a nossa rúbrica Com Fé, em que respondemos a questões sobre o conceito de Deus, argumentos contra a existência de Deus, ou expomos argumentos a favor. No episódio de hoje vamos abordar a questão da diversidade religiosa. Será que o facto de existirem diversas religiões pelo mundo que defendem coisas completamente diferentes mostra que são todas falsas? Mostra que Deus não existe? Como é que respondemos a isto? Ora, é precisamente esta questão que vamos ver no episódio de hoje. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não hesitem por gosto, comentar e partilhar este episódio. Ao fazerem isto, garantem que não vão perder nenhuma atualização do nosso podcast e estão também a ajudar-nos a continuar e a divulgar estes episódios. Mas sem mais demora, vamos já passar ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mini episódio da rúbrica Com Fé. Estamos no Café Ciência e Fé e eu sou o Gonçalo Andrade. Hoje estou aqui com o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá, Gonçalo. Olá a todos que nos ouvem. Então, hoje trazemos mais uma objeção à fé católica, uma objeção que se ouve bastante e que é uma objeção bastante comum, que é a ideia de que, tudo bem, tu tens a fé no teu Deus, ou na tua igreja, tens essa religião, mas existem tantas outras religiões no mundo e elas são todas mais ou menos iguais e defendem coisas diferentes. Portanto, como é que sabes que a tua é verdadeira? Isso é uma questão, mas se elas são todas iguais, não é? Todas essas religiões que existem e defendem coisas diferentes, é porque de certeza que Deus não existe, não é? Se Deus existisse, não ia aparecer destas formas diferentes a todas estas religiões. Portanto só podem estar todas erradas, não é? E portanto a posição mais razoável para se ter é dizer que não existe nenhum Deus. Porque... Não é? No meio desta cacofonia de vozes contraditórias, não é? Mais vale ignorar todas, não é? No fundo é a objeção que está aqui em cima da mesa, não é? Se todos eles dizem Exato. Coisas contraditórias, mais vale assumir que estão todos errados. Exato. Bom, logicamente esse argumento falha, não é? Porque é perfeitamente possível que uma delas esteja a dizer a verdade. De acordo com a própria lógica, se eu tiver uma religião que diz uma coisa e outra diz o seu oposto, não podem as duas estar certas, não é? Pelo menos em relação a esse aspecto, Exato. não. Isso aí é uma questão de lógica da não contradição, princípio da não contradição, não é? Mas quando nós temos um conjunto variado de tradições religiosas ao longo de séculos, em várias partes do globo, a discordarem entre si, até às vezes de forma bastante significativa, certamente que não estão todas certas, não podem, não é? Mas a possibilidade de uma delas estar certa continua em cima da mesa, não é? E também está em cima da mesa, a possibilidade está em todas erradas, claro, não é? Mas parece que aqui o nosso objetor, não é, do teísmo está a querer mandar borda fora uma possibilidade que está em cima da mesa desde o princípio, que é haver uma religião que está certa nos seus traços gerais acerca daquilo que diz. E a única forma que nós temos de ter uma opinião sobre essa questão, e lamento para quem não gosta muito de trabalho árduo, mas a única hipótese que temos é analisá-las, não é? É investigá-las, é aprender, é saber mais sobre elas. Pelo menos eu falo por experiência própria, e penso que contigo também foi igual, Gonçalo, mas isto passa por ler, não é? Estudar e perceber as várias opções que estão em cima da mesa. Também não há, nos seus traços gerais, eu acho, Gonçalo, que podemos também classificá-las nos seus traços gerais em categorias que, como são disjuntivas, nos ajudam a arrumar as ideias. Por exemplo, há tradições religiosas monistas que dizem que não há distinção entre as coisas que existem, não é? Tudo é uma única entidade, não é? É o caso do hinduísmo. O fundamento metafísico do hinduísmo é o monismo, não é? Tudo é a unidade indistinta de Brahma. E há outras que não. Há outras, por exemplo, como o judaísmo, o cristianismo, até o islão, que dizem que há uma distinção fundamental entre um Deus único, omnipotente, transcendente, imaterial, omnisciente e criador, e a sua criação. Não é? Há aqui uma grande divisão de categorias, logo ao começo, e podemos começar por pensar nestes grandes temas. Isso ajuda-nos a excluir logo, se nós tomarmos uma decisão em relação aos grandes temas, não é? Ou seja, se cada um de nós pensar, eu vou
quantos deuses é que podem existir? Pois, ora bem, será que há mais do que um Deus? Logo, se há apenas um único Deus, podemos escolher logo os politeísmos. Se tivermos um bom argumento filosófico para defender que só há um único Deus, podemos escolher logo os politeísmos. E assim por diante, se nós acharmos que os argumentos monistas são maus, podemos escolher logo as religiões que são algum tipo de monismo, como por exemplo o hinduísmo. É uma questão de perceber o que é que cada religião afirma, separá-las em categorias filosóficas, não é? E fazer uma reflexão filosófica e à partida já nos ajuda a remover algumas, não é? Mas há outras maneiras, Gonçalo, se calhar também de nós desambiguarmos estas várias respostas religiosas, não é? Exato. Eu bem parece-me que o principal problema desta objeção é partir do princípio que todas as religiões são iguais e que, do ponto de vista da verificabilidade, não é? Como se fossem, sim, tivessem o mesmo valor empírico, o mesmo valor epistémico. Sim, ou seja, a pessoa que faz esta objeção, o que tem em mente é a religião e a fé, no fundo, é crer em coisas para as quais não se tem motivo para acreditar. Sim, exato. Motivo racional. E aí são todas iguais. São todas iguais, e, no fundo, e elas são todas iguais e defendem todas coisas diferentes e, portanto, são todas erradas. Mas o que me parece é que a pessoa que utiliza este argumento para defender o ateísmo está a fazer um erro sem se dar conta. É que o próprio ateísmo, quando diz que, segundo os seus próprios princípios, está a defender uma ideia que ele não consegue provar, que é a ideia de que Deus não existe. Não é? Esse é um problema. E portanto, eu colocaria, do meu ponto de vista, o ateísmo no saco com as outras religiões, pelo menos desse ponto de vista, não é? Porque é só mais uma. Fazer essa definição muitíssimo superficial da religião. Eu acho que nós, exato. no discurso com o qual público... eu não concordo, não é? Mas... Não, eu também não concordo todo. Eu acho que no discurso público, sempre que alguém se dirige para nós e começa uma frase a dizer assim: eu acho que a religião... Nós devemos logo parar essa pessoa com toda a educação, claro, não é? E dizer-lhe, mas qual religião? Qual? Porque esta ideia de que é possível colocar numa categoria a religião, com R grande, todas as expressões de transcendente que a humanidade alguma vez escreveu sobre, ou opinou, ou defendeu, isso é impossível. É impossível se realmente colocamos tudo debaixo de a religião com R grande, torna-se impossível fazer qualquer tipo de debate acerca do valor que cada uma delas terá ou não acerca da realidade, não é? Da forma como descreve a realidade, não é? Por isso, travão a fundo e dizer, calma lá, qual é a religião que estamos a falar? e depois, a partir daí, vamos ver se realmente a religião em questão tem esse problema ou não é? Porque senão entramos numa conversa de surdos, não é? Agora, se calhar não vale a pena ir por aí, mas eu há algum tempo estava a ler acho que era um livro, alguém que explicava que o próprio conceito de religião é uma coisa muito ocidental, muito cristã. Sim, mas pode ir por aí, pode ser por aí. Sim, que fora do cristianismo é mesmo, é até difícil enquadrar esse conceito com a forma como aquelas sociedades vivem. É porque a expressão de religião tem a ver com religar, vem do latim religio, não é? E o religar implica que há uma dicotomia entre o lá em cima e o cá em baixo, não é? Entre o céu e a terra, não é? Entre Deus e a criação, que tem tudo a ver com a forma ocidental de pensar, não é? Quando olhamos para o hinduísmo, a palavra latina religare já não faz muito sentido, não vem da tradição hindu. Isso é uma ótima observação, isso já mostra a dificuldade de nós estarmos a colocar todas as expressões do transcendente em caixinhas, não é? E a religião com R grande, não é? Sim, esta coisa que existe um conceito à parte que é a religião e que aparentemente pode afetar os meus comportamentos, não é? Mas que não se mistura com o resto. Enquanto numa sociedade como é a sociedade do hinduísmo, eles veem isto de uma forma completamente diferente. Portanto, veem como algo que permeia a realidade toda, não é? É uma coisa... O projeto espiritual do hindu é escapar à ilusão da multiplicidade que existe aqui na Terra, não é? Para encontrar a unidade de Brahma. Isso é o projeto. E esse projeto está na antítese daquilo que é a experiência espiritual no Ocidente. São duas linguagens completamente diferentes. E isto torna difícil a compreensão mútua, certamente, não é? Mas antes sequer, nós nem queremos com este episódio analisar as religiões uma a uma, antes sequer disso tudo, claro não é? Claro que não. Mas antes sequer
de analisá-las uma a uma, que cada um deveria fazer e deverá fazer no seu percurso de vida, não é? Acho que é essencial perceber que não podemos colocar todos os ovos na mesma cesta, mas, Gonçalo, seria prático, não é? Ou seja, se eu fosse um ateu, um agnóstico, claro, poder dizer assim, eu não vou estudar nenhuma religião, porque, na verdade, a religião, toda ela, consiste em apresentar coisas que não têm verificação. Pronto. Ou seja, seria como... É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. É como dizer, isso os chineses, japoneses, isso é tudo a mesma coisa. Ora bem, não é. Não é de todo. É até um bocado, é até ofensivo. É ofensivo até, é sinal de ignorância. dizer sinal de ignorância, não é? É sinal de ignorância. Exato. E tu não achas, Gonçalo, que esta objeção de dizer que, pelo facto de haver tradições diferentes, nenhuma pode ser verdadeira, tu não achas que esta objeção também tem alguma coisa a ver com aquela, até acho que há pouco estavas a referir isso, com aquela questão que às vezes nos dizem, tu és cristão porque nasceste num país cristão. Se tivesses nascido num país muçulmano, serias muçulmano. Eu acho que são objeções parecidas, não é? No fundo tentam mais ou menos... Mais ou menos, aí parece-me que tem mais a ver com a falácia genética. Sim, isso é falácia genética, sim, isso é falácia genética. Pelo facto de tu conseguires explicar porque é que uma pessoa tem um determinado conjunto de crenças, tu mostras que essas crenças são falsas. Mas isso é um pau de dois bicos, porque quem diz que é ateu por causa disso, nós também podemos dizer, tu só és ateu porque nasceste no mundo ocidental, ateia, no século XXI, não é? Sim, ou rodeado por pessoas ateias, influenciadas. Isso mostra que a tua crença é errada. Portanto, isso é um pau de dois bicos contra eles, não é? Não, e eu até diria mais do que isso, quer dizer, há cristãos em todo o mundo, não é? Ou seja, se nós dissermos, está bem, podemos ir discutir estatísticas, não é? Mas esse argumento da falácia genética, ou essa falácia genética fica patente, não é? Quando nós encontramos em todas as partes do mundo pessoas que escolhem os mais variados caminhos espirituais, não é? Por isso nem sequer é um argumento, digamos assim, à prova de bala. Mas eu estava a trazer este por uma razão, porque às vezes nós, quando colocamos as religiões com R pequeno, todas numa mesma cesta, chamada a religião com R grande, não é? E achamos que é tudo mais ou menos o mesmo, de alguma forma o que estamos a dizer as pessoas vão escolher religiões diferentes puramente por pressão social e cultural, não é? E é assim, é dessa forma que elas as duas estão ligadas, não é? Dizer, isto é tudo a mesma coisa. As pessoas escolhem-nas de forma diferente apenas por causa da família, da aldeia, da cidade onde nascem. É uma coisa que simplesmente ignora uma fração significativa da vida humana, não é? Basta... Sim, eu acho que isso é estudar importante. Basta estudar um bocadinho de história para se perceber que não é assim, não é? E a vida de pessoas que se convertem, não é? Tanto para uns lados como para os outros. Eu acho que essa objeção... Há pessoas que se convertem... Há pessoas que se convertem contra todas as pressões sociais. E com risco de vida. E com risco de vida. Culturais, e com risco de vida. Exatamente, isso acontece em várias partes do mundo. Eu sinceramente, eu acho que numa explicação desse género era completamente impensável. E esta objeção de que não vale a pena olhar para as religiões porque elas, na verdade, são todas contraditórias e mais vale pôr tudo borda fora, revela um desconhecimento das suas diferenças. Não? No fundo, é um argumento que parte de um ponto de partida que é a ignorância, não é? E o desconhecimento acerca do que as várias tradições espirituais da humanidade dizem. E não é assim que se discute um tema. E, aliás, curiosamente, Gonçalo, não sei se já te passou isto pela cabeça, a mim já me passou, que no mundo pós-moderno no qual nós vivemos, e já te contei algumas das experiências um pouco estranhas que eu tenho tido em redes sociais com defensores da Terra plana, não é? Com terraplanistas. Na verdade, não é? Na verdade, se nós nos colocássemos dessa perspectiva relativista, de alguém que tivesse desconhecimento científico e desprezo pela ciência, essa pessoa podia dizer, isto teorias científicas há muitas, não é? Os terraplanistas dizem que a Terra é plana, os terrasferistas dizem que a Terra é esférica, por isso mais vale mandar a borda fora a astronomia, porque é tudo igual, não vai-te dar ao mesmo, não é? Se nós virmos, há o perigo de ir por aí, não é? De irmos por esse tipo de relativismo. Isso seria, lá está, é uma posição que coloca todas essas teorias no mesmo saco, como se fossem... Como se tivessem como se fossem iguais, com o mesmo valor, não é? Sim, com o mesmo valor. Se tivessem o mesmo valor explicativo ou os mesmos argumentos por trás, quando na realidade têm pesos completamente diferentes, os argumentos para uma para outra, não é? E eu até gostaria de acrescentar que uma das razões pela qual nós quisemos fazer o Café Ciência e Fé foi precisamente para, no meio de uma sociedade pós-moderna, nós como cristãos sermos também uma voz a favor da ciência, porque cada vez mais assistimos à erosão
do conhecimento científico, à erosão do estatuto da ciência na sociedade, com terríveis perigos para a sociedade, né? Porque a certa altura o que vai vigorar é a opinião de cada um e o relativismo, e cada qual tem a sua verdade, como se costuma dizer, não é? E até a ciência vai borda fora qualquer dia. Já está a acontecer, aliás, eu acho que isso já está a acontecer. Porque a ciência, convenhamos, não é? Apesar de termos a teoria da relatividade de Einstein, podemos discutir isso um dia, a ciência não é nada relativista. Nada. Não, nada. E não é relativista porque tem pressupostos filosóficos ocidentais, de realismo filosófico, acreditar que há uma realidade externa independente das opiniões dos sujeitos, não é? E esse realismo filosófico tem raízes muito profundas na tradição que já vem dos gregos, mas que os medievais aprofundam e desenvolvem, não é? E essas são as raízes filosóficas da ciência, que são as mesmas raízes filosóficas que a teologia cristã vai utilizar. Um realismo filosófico em que a verdade é objetiva e em que as opiniões ilustradas, as opiniões doutas, não é? São aquelas opiniões que são alimentadas por factos e pelo raciocínio sobre os factos, não é? E por acaso, ainda bem que falas nisso, porque lembraste-me também uma suposta objeção que eu ouvi aqui há uns anos. Alguém que dizia, tu podes acreditar em Deus à vontade, não é? Porque o facto de tu acreditares em Deus em nada afeta a existência de Deus. Portanto, Deus não existe, portanto, não é pelo facto de tu acreditares mais nele que ele passa a existir. E, primeiro, isso é uma objeção um bocado estranha porque pode-se voltar ao contrário, não é? Não é pelo ateu não negar que Deus existe que Deus vai deixar de existir, não é? Exato. Concordo plenamente que a minha crença e eu acreditar com mais força ou menos força em Deus em nada afeta a existência de Deus, não é? Isso é um argumento objetivo. Curiosamente, essa objeção ela é bastante objetiva. Ela, no fundo, está a defender que há uma realidade acerca de Deus que é independente dos nossos gostos, não é? E essa parte, de facto, é louvável, não é? Parte é louvável. Porque a existência ou não de Deus é completamente independente do facto de eu acreditar em Deus ou não. Agora, isso utilizado como argumento para a não existência de Deus é que já não é um argumento, porque pode-se voltar ao contrário muito facilmente. Portanto, o facto de tu não acreditares em Deus em nada afeta a existência de Deus, ele existe na mesma. E no fim do dia, o que nos leva a que no fim do dia há esta má notícia para quem tem alguma preguiça de pensar nestes temas complexos. Quer o tema seja filosofia, quer o tema seja ciência, quer o tema seja história, quer o tema seja as várias tradições espirituais da humanidade, não há alternativa senão estudar, senhores e senhoras. Não há uma alternativa, são temas difíceis e era bom haver respostas simplistas, não é? Mas não, há uma notícia que não há e é preciso pôr mãos à obra e tentar perceber os temas a sério e com o rigor que eles merecem. Se quiserem encurtar um bocadinho o estudo, podem ouvir o Café Ciência e Fé, que nós fazemos um bocadinho. Nestes temas que nós aqui mais ou menos estamos mais a par, não é? Sim, mas também dentro destes temas. Sim, é verdade, estou a brincar. Mas tentamos mastigar um bocadinho isto. Não, mas eu aproveito para voltar a frisar, já dissemos em vários episódios, como têm talvez reparado aqueles que nos seguem através do YouTube, isto nem sempre é óbvio nos outros canais em que o podcast é distribuído, mas no nosso canal de YouTube nós estamos sempre a partilhar links para livros ou para grandes debates ou grandes aulas. As opiniões que trazemos aqui são opiniões que resultam de leitura e estudo pessoal e da conversa entre mim e o Gonçalo há vários anos sobre este tipo de temas e temos todo o gosto e fazemos-lo sempre de partilhar referências bibliográficas para que outros possam, se quiserem, fazer o caminho que nós fizemos e aprofundar e até inclusive encontrar erros na nossa leitura. Se nós se calhar lemos mal um livro ou outro, temos todo o gosto em receber as vossas críticas e dizer, não, vocês estão a distorcer o que aquele autor diz sobre este assunto. Temos todo o gosto em ser corrigidos e não deixem de usar as caixas de comentário do YouTube para esse efeito, porque isso ajuda-nos a melhorar os nossos conteúdos. E pronto, acho que ficamos por aqui por hoje acerca da diversidade. Já está um bocadinho mais longo do que estava à espera. Das tradições religiosas. Não é bom? A culpa é de haver muitas tradições religiosas. Não, estou a brincar. Exato. Mas pronto, obrigado por nos terem acompanhado. Continuarem aqui a seguir o Café Ciência e Fé. Muito obrigado. E não deixem de procurar. Obrigado, Gonçalo. Não deixem nunca de procurar. É a nossa sugestão neste episódio. Então, até à próxima. E até à próxima. Obrigado.
E foi mais um mini episódio da rubrica Com Fé, esperemos que tenham gostado. Voltamos a responder a mais uma objeção contra a existência de Deus, como fazemos habitualmente nesta rubrica. E não se esqueçam, se gostaram deste episódio e se têm outras questões semelhantes, podem enviá-las para o nosso e-mail ou colocá-las através das caixas de comentários do YouTube. Nós teremos todo o gosto em responder, assim que nos for possível, em episódios semelhantes a este. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de pôr gosto, comentar e partilhar este episódio. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar o Café Ciência e Fé. Por agora é tudo, voltamos em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.